Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos dar continuidade ao assunto de reações de adição e de eliminação especiais. Bom, basicamente vamos conversar sobre os três tipos de reação de eliminação que ficaram faltando desde a última aula. Hoje sobre desidratação, desidrohalogenação e dehalogenação. Se você não assistiu o último vídeo, eu recomendo que você assista, porque lá nós temos uma breve introdução sobre o que são as reações de eliminação. E além disso, nós já comentamos também sobre desidrogenação, que é um dos tipos desse tipo de reação, certo? Bom, desidratação, como o próprio nome já sugere, envolve água. É basicamente você retirar uma molécula de água durante esse processo, formando duplas ligações e saturações. Vale ressaltar que essa única molécula de água, essa eliminação de água, ela pode acontecer de uma única molécula ou a partir da interação de duas moléculas orgânicas que possuam um grupo hidroxila ligado à sua estrutura de cadeia carbônica. Quando a gente fala de uma reação que envolve uma única molécula orgânica, nós estamos falando de uma reação de desidratação intramolecular, certo? Sempre, então, envolve uma remoção de uma água dentro da própria molécula. Quando nós envolvemos as funções orgânicas que têm essa capacidade, que basicamente são os álcoois e os ácidos carboxílicos, no caso dos álcoois, é necessário a presença de ácido sulfúrico concentrado e uma alta temperatura. Essa alta temperatura, 170 graus Celsius. Quando você faz a retirada de uma molécula de água a partir da interação de duas moléculas orgânicas, nós temos uma reação de desidratação intermolecular. Quando nós conversamos em álcoois sobre isso, você também necessita da presença de ácido sulfúrico, porém, a temperatura é uma temperatura menor, 140 graus Celsius. Essa diferença entre 170 e 140 é importante vocês lembrarem porque é cobrado em avaliações. Que a partir de um álcool no ambiente reacional com ácido sulfúrico e você tendo a temperatura em temperaturas diferentes, você variando essa temperatura, você vai produzir produtos diferentes, certo? Desidratação intramolecular de álcoois vai gerar oceanos, enquanto desidratação intramolecular de álcoois vai gerar oceanos, enquanto que desidratação intermolecular de álcoois vai gerar éteres, perfeito? Tem que saber disso porque os produtos são completamente diferentes. Quando a gente fala de desidratação intramolecular em álcoois, nós temos uma ordem, uma prioridade de reatividade. Álcoois terciários são mais reativos que álcoois secundários, que são mais reativos que álcoois primários. Além disso, o carbono que está ligado ao hidrogênio que vai ser envolvido na reação também tem uma ordem de reatividade, onde carbonos terciários são mais reativos do que carbonos secundários e mais reativos que carbonos primários. Isso segue a regra de Stay-Self, que ele fala que o carbono com menos hidrogênios, o hidrogênio tende a sair do carbono que está ligado a menos hidrogênios. Ou seja, quanto maior a característica do carbono, seja terciário, secundário ou primário, quanto maior, no caso, menos hidrogênios. Carbonos terciários só vai ter um hidrogênio ligado nessa estrutura. Secundários 2, primários até 3 hidrogênios. Basicamente, como que funciona a desidratação? Você tem aqui no nosso slide o exemplo 2-metil-pent-3, o pentan-3-ol. 2-metil-pentan-3-ol. O que acontece? Ele tem uma hidroxila ligada ao carbono 3. A desidratação vai acontecer com qual carbono? O carbono 2 ou o carbono 4? Com ambos. Só que o produto, a quantidade dessa reação vai variar. Quando você tem ali, qual que é o carbono que tem maior quantidade de hidrogênios ligados a si? O carbono 4. O carbono 4 é um carbono secundário, porque ele está ligado a 2 carbonos. Enquanto que o carbono 2 ele é um carbono terciário, está ligado a 3 carbonos. Turma, a reação entre a hidroxila do carbono 3 com o hidrogênio do carbono 2 vai formar o 2-metil-pent-2-eno. De tal maneira, turma, que esse produto ele vai ser o produto majoritário, ou seja, vai ser formado em maior quantidade. Uma vez que a hidroxila reagiu com o carbono, que apresenta menos... a hidroxila reagiu com o hidrogênio ligado ao carbono, que apresenta menos hidrogênios ligados a essa estrutura. O pente
o 2-metilpente-3-eno, ele também é formado, porque ele é o produto da reação da hidroxila do carbono 3 com o hidrogênio do carbono 4, porém é um produto formado em menor quantidade, porque ele, como segue a regra de reatividade, o carbono 4, por ser um carbono secundário e apresentar 2 hidrogênios, e quando comparado ao carbono 3, que é um carbono terciário, ele é um carbono menos reativo. O carbono 4 é menos reativo que o carbono 2, desculpa. De tal maneira que o produto, então, ele é formado, só que em menor quantidade. Então, toda vez que algum exercício vier perguntar sobre isso, você tem que dizer os dois produtos e esclarecer qual que é o majoritário e qual que é o minoritário. Perfeito? Quando nós realizamos uma desidratação intramolecular em ácidos carboxílicos, necessariamente nós precisamos de ácidos dicarboxilados, ou seja, na cadeia carbônica, as duas extremidades devem apresentar as funções de ácidos carboxílicos, um COOH. É necessário também ácido sulfúrico em temperatura e, como produto, vão ser sempre um anidrido cíclico. Olha aqui, o ácido succínico, ele sofre desidratação intramolecular, formando o anidrido succínico de formato cíclico. Perfeito? Quando a gente vai conversar de desidratação intermolecular, a gente já viu que são desidratação que envolve duas moléculas orgânicas. Em álcoois, necessário 140 graus Celsius de ácido sulfúrico. Você vai reagir um álcool com o outro, vai eliminar uma água e, como produto, sempre vai gerar um éter. No caso aqui, um etanol reagindo contra etanol, vai formar o etoxietano, certo? Que é a função de éter. Oxigênio ligado, o R um etil e o R' outro etil. Quando nós temos uma desidratação intermolecular em ácidos carboxílicos, nós vamos formar anidridos também. No caso ali, ó, o ácido acético, na presença de temperatura, ocorre a eliminação de água, formando ali o anidrido acético. Bom, desidratação é isso. Desidrohalogenação, você vai formar um hidrácido como produto, através da remoção de um halogênio com um hidrogênio de um carbono vizinho. Nesse caso aqui, ó, sempre vai ocorrer ali em ácidos halogenídricos e vai seguir a regra de Seydt-Zeth, que é a mesma regra ali do álcool, onde o hidrogênio, o produto majoritário, ele vai ser oriundo do carbono que está ligado a menos hidrogênios, certo? Basicamente uma reação que utiliza ali, ó, hidróxido de potássio em meio alcoólico para que ocorra de forma tranquila. Primeira reação ali, ó, nós temos o 2-bromo-butano, na qual, na presença de hidróxido de potássio e álcool, vai ocorrer a eliminação do bromo com o hidrogênio, formando ali, ó, ácido bromídrico e no caso ali, o but2-eno, certo? Turma, por que reação predominante? Porque o carbono aqui, ó, 3, ele vai estar ligado a 2 hidrogênios, certo? O outro carbono vizinho ao carbono ligado ao bromo, ele possui 3 hidrogênios. Um carbono secundário com um carbono primário. O carbono secundário é mais reativo, então por isso que ele vai se deslocar, vai formar o principal produto vai ser oriundo da eliminação de hidrogênio desse carbono. A reação mínima acontece, porém a quantidade vai ser bem menor. E ela é originada da reação entre o bromo com um hidrogênio do carbono primário ali, no caso aqui do carbono 1. De tal maneira que vai formar ali, ó, o buteno 1-buteno, but1-eno, certo? Então tem que lembrar dessa associação. A dehalogenação, ela é o contrário da halogenação. A dehalogenação, basicamente, é uma eliminação de halogênios intramoleculares vicinais, ou seja, halogênios ligados a carbonos vizinhos. Necessidade, então, de elementos eletropositivos em meio alcoólico para que a reação se processe de maneira tranquila. Vale ressaltar que existem casos que
se você tiver halogênios ligados nas extremidades da molécula, você consegue que essa reação ocorra, certo? A dehalogenação ocorra, só que como produto você vai gerar um composto cíclico. Então tem que ficar meio atento de acordo com o exercício que estiver pedindo para vocês. No caso aqui, ó, nós temos ali, ó, uma molécula ali com 2 bromos ligados, vicinais. Na presença de zinco e meio alcoólico, você vai formar o alceno, no caso ali o eteno, com o brometo de zinco. Como eu havia comentado, nós temos eliminação múltipla, 2 eliminações na mesma molécula. Isso pode ser desde uma dehalogenação, uma desoxihalogenação, na qual você pode continuar o processo de eliminação e até que ocorra total insaturação da molécula, formando ali, no caso ali, ó, 3 ligações, ou ali, ó, na presença de calor catalisadores, a eliminação dos hidrogênios, no caso no caso do butano, formando ali, ó, um dieno, onde nós vamos ter 2 insaturações de dupla ligação, com a liberação de hidrogênio. E como eu havia comentado com vocês, eliminação de átomos ou grupos afastados, como pode ser no caso da dehalogenação, onde você tem ali, ó, bromos ligados nas extremidades dessa molécula, que na presença de zinco e meio alcoólico você vai formar um composto, ele como produto, um composto cíclico, e a eliminação ali do brometo de zinco. Perfeito? Bom, para nós encerrarmos a aula, considere a reação de eliminação que ocorre com o 2-cloro, 2-metilpentano em meio alcoólico com ação de potássio alcoólica, certo? Indica os 2 produtos que são formados, quando esse composto sofre reação de eliminação e qual dos produtos formados está em maior quantidade, justifique. Bom, então ele fala 2-cloro, 2-metilpentano, olha lá, pentano, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 2-cloro, então, ó, 2-metil, 2-cloro, 2-metil, pentano. Então, ó, CH3, CH2, CH2, dois cloro, 2-metil, pentano. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Bom, como que vai funcionar, turma? O cloro, ele vai reagir com um hidrogênio desse carbono e um hidrogênio desse carbono. Perfeito? Vai formar 2 produtos. Vamos pegar então a reação do cloro com o carbono 3, certo? Que possui, ó, 2 hidrogênios. Como que vai ficar? Você vai formar um produto. Vou colocar aqui embaixo, melhor colocar. E eu vou deixar isso aqui em vermelho, para não confundir. O produto, então, da reação do cloro com o hidrogênio do carbono 3. Você vai ter, ó, CH3, certo? CH3. A dupla ligação aqui, porque vai eliminar, certo? O HCl daqui. CH. CH2. CH3. Você formou o quê? Você formou 2 metil, certo? Pente 2 eno. 2 metil, pente 2 eno, certo? Agora a reação do cloro com o hidrogênio do carbono 1. Qual que vai ser a estrutura que nós vamos formar? Olha lá, ó. CH2, C. Nós vamos formar o 2-metil. Pente. 1-eno. Certo? Reagiu com o hidrogênio daqui. Ah, no caso, sempre colocando aqui, ó, mais HCl. Mais HCl. Ocorre a eliminação de ácido clorídrico. Qual que é o produto majoritário? O produto majoritário vai ser aquele que vai reagir com o carbono que possui menos hidrogênios ligados na sua estrutura, ou carbono mais reativo.
No caso aqui, nós temos o carbono secundário com o carbono primário. Qual é mais reativo? O carbono secundário. Logo, o produto majoritário vai ser o metil pente 2-eno. O produto minoritário, a reação mínima, vai ser o 2-metil pente 1-eno. Porque é a reação do cloro com o hidrogênio de um carbono primário. Certo? Dessa maneira, então, nós encerramos nossa aula. Agradeço a atenção de vocês e aguardo vocês nas próximas aulas. Certo? Grande abraço, até!